Bem-vindos a mais um Palpites do Ian, mais uma vez sem o Ian e o resumo da 36ª rodada do Brasileirão. Antes, inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Vamos ao resumo da rodada. Atlético Mineiro e Flamengo. O Brasileirão ainda não tem um desfecho, mas está cada vez mais perto de ser decidido. Flamengo pode ser o campeão já na próxima rodada após buscar um empate de 1-1 contra o Galo nos minutos finais desta terça-feira na Arena MRV, em jogo válido pela 36ª rodada. É preciso apenas uma vitória sobre o Ceará na próxima quarta-feira para ser campeão. Nesta terça, o vice-líder Palmeiras perdeu para o Grêmio em Porto Alegre. Assim, a vantagem rubro-negra passa a ser de 5 pontos para o Verdão e a 7 pontos para o Cruzeiro, que tem um jogo a menos. No confronto desta terça-feira na Arena MRV, Bernard abriu o placar para o Galo no primeiro tempo e Bruno Henrique igualou aos 46 minutos do segundo tempo. Apesar de um primeiro tempo ter sido muito bom para os mineiros, o Flamengo criou mais chances na segunda etapa. A equipe carioca parou em grande atuação de Everton, que só não pegou a bola de Bruno Henrique de cabeça no final do jogo final. Galo 1, Flamengo também 1. Grêmio e Palmeiras, o Verdão, foi até o Sul e encarou o Grêmio cheio de reserva e não perdeu a chance de triunfar dentro de casa. O tricolor gaúcho, em resultado que o tira das aproximações da zona de rebaixamento e agora o faz sonhar com uma vaga na Libertadores. Com uma vitória em 3-2, o tricolor chega a 46 pontos e prejudicou o Verdão na briga pelo título, estacionado aos 70 pontos. O time de Abel Ferreira viu a diferença do Flamengo, que empatou com o Galo em Minas Gerais de 4-5 gols. Grêmio saiu com os gols do Grêmio saíram com Amazu, Carlos Vinícius e William. O Palmeiras, o gol feito por Facundo Torres e Benedete. Bragantino e Fortaleza. O Fortaleza manteve boa fase ao vencer o Red Bull Bragantino por 1-0 na noite desta quarta-feira, dia 26, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 36ª rodada do Brasileirão. Agora são 7 jogos de invencibilidade do time cearense, que se aproxima da saída da zona de rebaixamento. A equipe paulista, por outro lado, sofre a segunda derrota seguida. Fluminense, São Paulo. Fluminense viveu uma noite histórica nesta quinta-feira ao golear o time do São Paulo no Maracanã por 6-0. Jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Os gols do Fluminense foram marcados por Canóbio 2 vezes, Martinelli, Nonato, John Kennedy, Serpa. Com isso, o Fluminense goleia o São Paulo, que deixa o time tricolor em situação complicada. Fluminense 6, São Paulo 0. Juventude e Bahia. O Juventude empatou em 1-1 com o Bahia no Alfredo Jaconi pela 36ª rodada do Brasileirão e teve o rebaixamento confirmado no final desta sexta-feira com a vitória do Santos. Já o Bahia se mantém na cola do G5 pela vaga direta na Libertadores. A Demi abriu o placar para a equipe baiana em um belo chute de fora da área aos 20 minutos da primeira etapa, e Gabriel Tagliari empatou 7 minutos depois ao receber o cruzamento de Marcelo Hermes. Vasco e Internacional. A incomum noite dessa sexta-feira, a rodada do Campeonato Brasileiro ficou ainda mais maluca no duelo entre Vasco e Internacional em jogo em São Januário. O time da casa abriu 2-0 em menos de 10 minutos. O jogo ficou paralisado por 1h30 durante o intervalo por conta de fortes chuvas no Rio de Janeiro. E os comandados de Fernando Diniz atropelou na segunda etapa
etapa, transformando a vitória em goleada por 5-1. Andrés Gomes, Ryan abriram a contagem, Ricardo Matias chegou a diminuir, mas Ryan novamente, Barros e Nuno Moreira marcaram o segundo tempo. Resultado que encerra a sequência de 5 derrotas do Vasco da Gama no campeonato. Santos Sport. O Santos fez louvou sua lição de casa e venceu o Sport por 3-0 com gol de Neymar e João Schmidt e um contra de Lucas Cal na Vila Belmiro pela 36ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta-feira, subindo 2 posições na tabela de classificação e saindo da zona de rebaixamento do Brasileirão. Pelo saldo de gols, o Peixe não só ultrapassou o Vitória, mas também o Internacional. O resultado rebaixou o time do Juventude, que havia estagnado mais cedo, empatando com o Bahia, e deu ao Peixe a possibilidade de depender apenas de si para evitar a queda. Já o Sport segue estacionado na lanterna da competição, sem qualquer chance de sair dela. Vitória e Mirassol. Com o Barradão lotado, o Vitória fez o dever de casa ao bater o Mirassol por 2-0 na tarde desse sábado pela 36ª do Brasileirão. O rubro-negro contou com gol de Lucas Harter e Mateuzinho. A atuação decisiva do goleiro Thiago Couto no segundo tempo para vencer o clube paulista e se manter fora da zona de rebaixamento. Ceará e Cruzeiro empataram em 1-1 na Arena Castelão, em partida válida pela 36ª rodada da Série A. Zanasuelo marcou para o Ceará, colocando o time em vantagem, mas William Machado, ao marcar contra, definiu o resultado e garantiu um empate para a equipe mineira. Corinthians e Botafogo, o Timão recebeu o time do Botafogo, protagonizaram um dos jogos mais movimentados da rodada. Jogando para quase 40 mil pessoas em Itaquera, o Timão começou melhor, abriu o placar com Ranieri, mas caiu o rendimento no segundo tempo e tomou a virada com gols de Cuiabano e Barreira. No fim, o time paulista tiveram força para buscar o empate em 2-2 com Gustavo Henrique, aproveitando a bela jogada de Vitinho. Portanto, aí final Corinthians 2 e o Botafogo também 2. E aqui a gente relembra aí os palpites que o Ian deixou pra gente, né? As previsões que ele imaginava que aconteceria na rodada. Na previsão do Ian, o Flamengo venceria o Galo, né, lá no estádio do Canari, na MRV, por 3-1. O Red Bull Bragantino ganharia do Fortaleza por 1-0. O Juventude perderia, né, para o Bahia, lá no Jacone, por 2-0. Empate 1-1, Santos e Sport. Ceará 2, Cruzeiro 3. Para ele, o Grêmio venceria por 2-0 Palmeiras. O Fluminense e o São Paulo ficaria no 1-1. O Vasco também com o Internacional 1-1. Vitória 2, Mirassol 2. Essas são as previsões do Ian. E o Vasco perderia por 2-1 para o Corinthians. Aliás, o Botafogo venceria o Corinthians por 2-1. Portanto, as previsões do Ian. E observe que ele acabou meio que errando boa parte aí dos palpites, né? Vamos aos resultados de fato que rolou na rodada. Portanto, aí no dia 25, o time do Atlético empatou com o Flamengo. O Grêmio venceu por 3-2 o Palmeiras, né? O time do Fortaleza venceu o Bragantino por 1-0. O Fluminense goleou o São Paulo 6-0. O Juventude e o Bahia ficou no 1-1, rebaixando, portanto, aí o Juventude. O Vasco goleou, né, o time do Inter por 5-1. Santos 3-0 no Sport. Vitória 2-0 no Mirassol. Ceará e Cruzeiro ficaram no 1-1. E Corinthians e Botafogo 2-2 lá na Neoquímica Arena.
Bom, vamos aqui então à classificação, né? Como ficou o Campeonato Brasileiro, né? Flamengo líder, 75 pontos, mais líder do que nunca. Precisando apenas de um empatezinho, né? Derrota do Palmeiras no próximo jogo e vitória do Flamengo, ou mais o mesmo, derrota do Flamengo e Palmeiras. Flamengo fecha ali como campeão após ser campeão da Copa Conmebol Libertadores, já garantida aí no Intercontinental. O Flamengo pode levar aí uma série de títulos nesse finalzinho de ano. Portanto, o Flamengo segue na liderança 75, Palmeiras 70, Cruzeiro 69, Mirassol 63 e agora é G5, né? Uma vez que o Flamengo já tem duas vagas, então abriu-se mais uma vaga direta aí na Libertadores e o Botafogo pode ser o ganhador dessa vaga com 59, Fluminense sexto 58, Bahia entra ali na pré-Libertadores 57, tem São Paulo 46, Corinthians 40. Aliás, São Paulo 48, Corinthians 46 e Grêmio 46. Fecha ali o G6. Tem ainda Vasco em 11º e Bragantino com 45 pontos. E ainda Atlético Mineiro também com 45 pontos. Ceará 43, Vitória 42 e Santos e o Internacional ali com 41. E ainda Fortaleza na zona de rebaixamento com 40. E aí nós temos esse cenário aqui, ó. Esses 6 times, né? 6 times brigando por uma vaga aí para ver quem é que não vai para a segunda divisão. Na zona, o Inter tá abrindo ali a zona, juntamente com Fortaleza. Juventude já rebaixado, Sport também já rebaixado. E aí, a gente vai então para as previsões do que vai acontecer na próxima rodada, 37ª rodada. O Ian deixou aqui, gente, pra gente os palpites, tá bom? Então, vamos aqui, então, à previsão. Já aconteceu, né, os jogos, né, do time do Red Bull, lá com o Rio do Palmeiras, já aconteceu dessa rodada, antecipado, né, e agora vai haver uma nova robuscagem ali, provavelmente vai haver um encontro entre Atlético e Palmeiras e Vitória e Red Bull Bragantino. Bom, o Vasco para o Ian, o Vasco vencerá, segundo o Ian aqui do palpite que ele deixou pra gente, o Vasco 2-1 no time do Mirassol. Ele disse que o time do Fortaleza vencerá o Corinthians por 1-0. São Paulo vencerá o Internacional também por 1-0. O Flamengo fará 3-1 no time do Ceará e será campeão para o Ian. O Grêmio vencerá o Fluminense por 2-1. O Juventude 1, o Santos também um empate. Bahia 2, Sport 0. E para ele o Cruzeiro faz 2-0 também no time do Botafogo. Portanto, e as previsões do Ian para mais uma rodada do Brasileirão. Se você curtiu, não esqueça, deixa um like e compartilhe aí com os seus amigos nas suas redes sociais.